bora pra nossa análise de primeiras impressões deste sétimo e penúltimo episódio da segunda temporada de House of the Dragon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos falar aqui do, até então, na minha opinião, o melhor episódio dessa segunda temporada de House of the Dragon, o episódio 7, que nos mostrou finalmente as sementes do dragão. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar vocês que vão ter spoilers desse episódio aqui. Não tem spoiler dos livros, fiquem tranquilos, mas do episódio tem. O episódio já está no Max, né, na HBO. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste depois. Volta pra cá. Bom, o episódio começa com aquele encontro que a gente esperou a semana inteira pra ver, do Adam do Casco encontrando a Rhaenyra, agora ele como montador do Sea-Smoke. É bem legal a conversa dos dois, né? Ele entende o Sea-Smoke ter se dobrado pra ele, ter ido atrás dele como um chamado dos deuses. E ele fala o seguinte: se os deuses me convocaram para algo maior, quem sou eu para recusar? E ele já dobra o joelho pra Rhaenyra na mesma hora. É muito legal ver que até mesmo as pessoas que não estão tão próximas dos dragões veneram essas criaturas como divindades de verdade, né? A gente já tinha visto isso quando o Criston Cole desfilou com a cabeça da Meleys, que o povo falava, pensei que os dragões eram deuses, né? No episódio anterior também o Sir Steffon tinha dito, né? Os dragões são como deuses, então é uma honra você me considerar para tentar montar um, né? E aqui a gente vê o Adam falando a mesma coisa. Se os deuses me convocaram para algo maior, quem sou eu para recusar? E ele aceita o chamado divino, o chamado do destino para servir a Rhaenyra, e faz isso de muito bom grado. E ela fica procurando o sangue Targaryen nele, pergunta de onde ele vem, ele fala da mãe, mas mantém o nome do pai em segredo. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque tem uma conversa do Corlys com o Alyn aqui que fala muita coisa sobre isso. E a conversa dos dois, da Rhaenyra com o Adam, ela é muito positiva. And if the gods call me to greater things, who am I to refuse them? A gente vê a Rhaenyra sorrindo depois de tanta coisa que ela passou também, é muito tranquilizante, né? Por um breve momento a gente viu ela mais calma, ela ficou muito feliz e entusiasmada com o que ele fez, então é bem legal esse comecinho. E aí a gente vê o conselho da Rhaenyra lidando com uma pessoa que trabalha pro Corlys, porque essa é a informação que chega pra eles ali, conseguindo montar um dragão. E aquele cara que fala um monte no conselho, que foi o que tomou o tapa na semana passada, ele é um Celtigar. O Celtigar, assim como os Targaryen e os Velaryon, são a terceira casa que sobreviveu à perdição de Valyria e que está em Westeros, né? Então ele acha um absurdo deixar esse povo montar dragão, não sei o que lá, e isso é muito questionado neste episódio inteiro. Só Targaryen consegue montar dragão, e aqui a gente tem uma outra coisa bem interessante, que a Mysaria e a Rhaenyra em conversa chegam à conclusão de que esse sangue diluído não funciona, né? Então é melhor você procurar um bastardo Targaryen que tenha uma vida realmente de um plebeu, do que alguém mais nobre que tem um sangue Targaryen muito mais diluído. Nesse episódio isso também é uma coisa que fica muito bem clara. E para encerrar toda essa discussão de é sangue valeriano, é sangue Targaryen, não é nenhum dos dois, nós temos a conversa do Corlys com o Alyn, que é o irmão do Adam. Ele fala, você ficou sabendo que tem um montador novo de dragão lá pra Rhaenyra? E o Alyn fala, sim. Aí ele, então, é seu irmão. Aí o Alyn fica tipo, caramba. E aí o Corlys fala, nós, Velaryon, somos valerianos, mas nós não somos montadores de dragão. Eu nunca pensei sobre a origem da sua mãe. Então se tiver alguma coisa no sangue de vocês, né, ele meio que indica pro Alyn, vai lá e tenta montar um dragão você também. E o Alyn fala, não tô afim, eu sou do mar, não quero nem tentar, não quero saber. Então assim, aqui, depois dessa conversa, nós temos ainda duas possibilidades em relação ao Adam. Ele pode ter esse sangue Targaryen vindo da mãe dele, a mãe dele pode ser uma semente de dragão, ela pode ser uma bastarda Targaryen, ou ele pode realmente ser filho do Laenor. Aparentemente, eles são irmãos mesmo, ele é filho do Corlys, por mais que o Corlys trate ele com uma frieza diferente da que ele trata o Alyn, ele sabe que o sangue dele não é suficiente para montar dragão, então ele acha isso um pouco estranho. Se ele soubesse que o Adam é filho do Laenor, ele já saberia de onde vem a parte Targaryen, mas aqui ele coloca isso em jogo e ele considera que talvez seja da Marilda do Casco, que é a mãe destes dois. Então lembrando que a teoria mais provável e plausível até essa semana era de que o Laenor era pai de um,
O Corlys era pai do outro, os dois eram filhos da Marilda, então os dois seriam Targaryen. Mas agora, esse episódio reforça um pouco a possibilidade da própria Marilda ser uma semente de dragão. A gente ainda não a viu, a gente ainda não sabe muito sobre ela, né? Eles nem deram um nome pra ela aqui, eu tô falando Marilda porque é o nome da personagem nos livros. Então isso daí fica também pra gente especular, ao longo da semana eu vou fazer mais teorias sobre isso. Bom, agora vamos falar sobre Harrenhal rapidinho, pra depois a gente focar principalmente no núcleo da Rhaenyra, né? Mas também tem coisa interessante acontecendo com os verdes. Em Harrenhal, finalmente, o Oscar Tully agora é quem comanda a Riverlands, e aí ele chama todos os vassalos da região para que todo mundo ali entre em um consenso para jurar os seus exércitos à causa da Rhaenyra. E é bem legal a gente ver a mudança de postura do Oscar Tully da primeira vez que ele apareceu na série pra agora. Parece, eu tive a impressão de que o cara envelheceu uns 5, 6 anos, o moleque, né, que é uma criança ainda. A voz dele mudou, tava mais grossa, bizarro, e a postura dele era a postura de um líder, isso foi incrível. E ele soube lidar muito com toda essa situação, ele soube lidar com uma situação bastante delicada, que é, ele tinha que manter o juramento do vô dele, né, que jurou pela Rhaenyra, mas também tinha que fazer isso conquistando o próprio povo dele. As pessoas não viam ele como esse Lorde até aquele momento. Ele tinha acabado de virar o Lorde, ele é uma criança, e ele tinha que fazer aquelas pessoas seguirem o juramento do vô dele, mas jurarem o exército para o Daemon, que é alguém que as pessoas ali de Riverlands estão odiando mais do que qualquer outra pessoa em todos os 7 reinos. Então ele teve uma missão muito difícil, ele soube lidar com ela de uma maneira exemplar, um grande líder, a gente já viu e eu achei isso incrível. Então ele consegue conduzir toda a situação, ele fala, ó, basicamente ele fala, a gente tá jurando pra Rhaenyra, não é pra esse cara aqui, ninguém gosta dele, eu também tenho meus problemas com ele, mas o meu avô fez um juramento e eu vou manter o juramento. Né? E aí todo mundo concorda com ele, e aí ele ainda lida com os crimes de William Blackwood, que foi de vala. E o mais interessante aqui é que ele usa isso para dar uma lição para o Daemon. Então ele fala pro Daemon, ó, você vai matar esse cara porque esse cara cometeu crimes aqui. Então, pra quem não lembra, há 2 episódios o William Blackwood conspirou com o Daemon porque ele queria atacar os Bracken e o Daemon falou, ó, eu não vou queimar eles com o Caraxes, tem coisa que a coroa não pode fazer, mas você pode ir lá e arrebenta tudo. E ele fez isso, né? Usando a bandeira da Rhaenyra, sob a justificativa de que estava cumprindo ordens do rei consorte, né? E arrebentou os lugares sagrados dos Bracken, fez o caos lá, porque os Bracken e os Blackwood, eles são esses inimigos históricos, né? E uma coisa interessante é que ele faz isso também com a justificativa de que os Bracken estão quebrando o juramento de Riverlands. Riverlands tem várias casas, né? E a casa principal, que são os Tully, jurou pela Rhaenyra. Então, como os Bracken apoiam o Aegon, ele viu os Bracken como os traidores e usou isso de pretexto para atacar. Uma coisa interessante aqui é que o meu irmão falou o seguinte, né, quando a gente tava vendo. Pô, ele fez o bagulho que o Daemon mandou e agora o Daemon vai lá e mata ele, tipo, é brecha. Só que assim, o William queria um pretexto para poder fazer aquilo. Os Bracken nunca vão gostar dos Blackwood e vice-versa. E qualquer coisa vai ser motivo para um atacar o outro. Então não é que ele era um coitadinho que só seguiu as ordens que o Daemon deu para ele e acabou pagando o preço. Não, ele fez porque ele quis e usou a permissão do Daemon como um pretexto. E aí o Daemon, para conseguir os exércitos, ele nunca teve problema com isso, mas agora ele tá ficando um pouco mais humanizado com as visões dele. Ele vai lá, mata o William e já entra para Harrenhal de novo. Só que ele já conseguiu o exército que ele precisava, tá bom? Segue o jogo. Quando ele entra nos aposentos dele, ele vê o Viserys, mas agora o Viserys doente, o Viserys dos últimos momentos de sua vida, completamente corrompido ali pelo peso da coroa. E é bem interessante a gente ver isso, né? No episódio anterior, ele também viu o Viserys, mas o Viserys extremamente saudável, que é a visão que ele tem até hoje do irmão dele. Né? Alguém imponente, alguém superior, um rei. E agora, ele vê o Viserys desse jeito, já daquele jeitão com a cara dele completamente desfigurada e tudo mais, porque agora ele está vendo o peso da coroa, né? E ele vai meio que lidando com isso, então Harrenhal tá meio que servindo realmente como um psicólogo pro Daemon lidar com os traumas dele do passado, consertar alguns erros que ele cometeu para ficar pronto para fielmente seguir e servir a Rhaenyra. Então aqui ele é chamado de rei consorte algumas vezes e ele não fica tão puto assim como ele já ficou em outras ocasiões. O Daemon tá melhorando, daqui a pouco ele sai. A gente viu no teaser do próximo episódio que o Caraxes vai ver outros dragões voando por ele. Então provavelmente a Rhaenyra agora vai pegar esses dragões e vai chamar o Caraxes e falar: Daemon, vambora, vai, sai daí. Sai daí, vambora que a gente tem uma guerra pra travar.
E aqui, logo depois dessa cena do Daemon com o Viserys no quarto, a gente já tem uma transição para o Aegon fazendo o tratamento dele. E é bem interessante, porque a gente vê o Viserys com os dias finais dele, o rosto dele já completamente deteriorado, e a gente passa para o Aegon que tá bem semelhante ao Viserys fisicamente, né? Metade da cabeça não tem cabelo, ele tá muito mal, ele tá tentando ali voltar. E isso é justamente para mostrar a semelhança dos dois e aqui o peso da coroa. Isso aconteceu com o Aegon por outros motivos, não é a mesma situação, o Viserys estava doente, o Aegon sofreu uma queimadura, mas é o peso da coroa. E uma coisa interessante aqui também, passando para esse lado de Porto Real e dos Verdes, é que a Alicent chama um dos membros da Guarda Real para acompanhá-la lá no acampamento que ela vai fazer, que é o Sir Rickard, e ele é interpretado pelo mesmo ator que faz o Garp no live action de One Piece. Para os fãs de One Piece aí também achei bem legal essa situação. E uma coisa legal também falando dos membros da Guarda Real é que aqueles membros que o Aegon tinha nomeado, aqueles que eram os amigos dele que não respeitavam nada ao manto, eles foram punidos pelo Aemond, né? O Aemond, ele realmente sabe o peso desse manto, da tradição, né? E ele tirou esses caras, então já no episódio anterior eu já tinha falado que os membros da Guarda Real pareciam ser outros, pareciam ser pessoas que realmente respeitam esse manto, então aqueles amigos do Aegon lá já foram removidos, e aqui eles estão sendo punidos. O Aemond fala, o que vocês fizeram é imperdoável. Pode ser diversas coisas, tá? Eles irem num bordel sendo da Guarda Real, o que não poderia. A gente sabe que muitos deles fazem, mas quando convém vai acontecer isso, eles serão punidos. Pode ser porque eles deixaram o rei deles sair, né? Porque eles estavam com o Aegon quando o Aegon decide pegar o Sunfyre. Então o Aemond pode estar punindo eles por isso, porque eles deixaram o Aegon voar com o Sunfyre e deu no que deu, o Aegon quase morreu ali. E aí o Aemond fala, a punição de vocês é a morte, mas eu vou mandá-los usar o preto. Então eles foram para a muralha, aquela muralha lá que a gente viu no primeiro episódio da segunda temporada, que é a grande muralha. Eles vão vestir o preto e agora eles são membros da Patrulha da Noite. A Patrulha da Noite que a gente viu com o Jon Snow, com o Uncle Benjen lá em Game of Thrones. Sempre bom lembrar que lá no norte as pessoas contribuem com homens para a patrulha diretamente, né? Às vezes até é uma honra servir a patrulha, mas para a parte mais baixa, para o sul de Westeros, eles mandam pra patrulha criminosos. Eles dão duas opções pra pessoa. Ou você morre ou você vai pra patrulha. E aí as pessoas geralmente escolhem ir pra patrulha e começam lá a servir. Eles fazem o juramento e tudo mais e aí começam a servir por lá. Enquanto os amigos do Aegon lá estão sendo punidos, a gente vê o Larys conversando com outro membro ali do pequeno conselho do Aegon, né? E ele fala, ó, fiquei sabendo que o Smoke tem um novo montador. E aí eles questionam, será que é a Rhaena? E aí o Larys fala, não, o Smoke já quase comeu a Rhaena quando ela tentou montá-lo. Então nós temos mais uma vez informações do que aconteceu quando a Rhaena tentou conseguir o seu próprio dragão. E agora a gente já passa pro Ninho para falar um pouquinho dela. Ela tá lá, indo com os filhos da Rhaenyra para Essos, né, que era o combinado. A Rhaenyra falou, vou mandar vocês pro Ninho, vocês mandam uma carta para Essos, se a galera de Essos aceitar vocês, vocês vão para lá, porque lá é mais seguro, tá bom? Ela, tá bom. Ela mandou, no episódio anterior, da semana passada, essa carta teve uma resposta positiva, então podem vir pra cá que a gente vai dar Porto Seguro para vocês. E os filhos da Rhaenyra estão indo e a Rhaena, tipo, muito desconfortável porque ela não quer ir embora, ela quer ajudar na guerra. Ela é filha da Laena e do Daemon, cara, ela quer ajudar na guerra. E aí ela sai, né, ela deixa as crianças, eu acho que as crianças não vão chegar aí, tá? Acho que elas vão ficar com a Rhaena aqui, mas talvez se forem também, o Joffrey já tem uma idadezinha pra ter um certo discernimento, não pra tomar decisões nem nada, pra ter um certo discernimento. Essas crianças, inclusive, deviam ser mais velhas, de acordo com o livro, mas elas estão em boas mãos, né? Estão indo com bons guardas ali, então acho que também não seria um problema grande eles irem pra essa, até porque eles ficariam mais protegidos e a Rhaena ficar aqui. A Rhaena sai no encalço do roubo ovelha, então ela vê de novo ali uns rastros de ovelha queimada, de chão queimado, porque o dragão tá comendo por ali, e ela vai procurá-lo para tentar montar mais um dragão, desta vez um dragão selvagem. Essa trama ainda não se desenvolveu um pouco mais, então talvez no próximo episódio, o último da temporada, ela consiga finalmente montar, porque é o único dragão que falta aparecer. No teaser do episódio da semana que vem, a gente viu a Tessarion rapidinho, então o único dragão que ainda não deu as caras nessa temporada dos que a gente esperava ver é o Shipstealer, o roubo ovelha, que é esse dragão selvagem que a Rhaena provavelmente vai montar e que no livro é montado pela Ortigas, personagem que foi removida da série. Aparentemente, tá bom? Ainda nada confirmado, mas tudo indica que sim. Agora a gente volta pra Pedra do Dragão. Então a Mysaria falou pra Rhaenyra, ó, sangue nobre diluído não adianta. Eu acho melhor você pegar um sangue mais plebeu, só que é diretamente de Targaryen. Em Porto Real e em Pedra do Dragão tá cheio de bastardo. A Rhaenyra é meio contra essa ideia inicialmente, mas depois ela acaba aceitando. E aí o Jace não gosta nada de saber disso. E aí depois a gente vai entender os motivos dele. Por que que ele não gosta?
Porque ele fala, né, tipo, a única coisa que torna nós Targaryen, tipo, uma casa superior às outras pessoas é o nosso sangue, os nossos traços valerianos e a nossa capacidade individual de montar dragões. Velaryon são valerianos e não podem, Celtigar também são valerianos e não podem, nós Targaryens podemos. Se qualquer um conseguir fazer isso, a gente não tem nada de especial. Só que o medo dele mesmo é porque ela está convocando pessoas de cabelo prateado, pessoas, plebeus que têm esses traços Targaryen, esses traços valerianos, e ele mesmo não tem. O cabelo dele é castanho, ele puxou o Harry Strong e ele se ressente muito por conta disso. Ele achava que a única coisa que tornava ele especial, que tornava ele um Targaryen, assim como a mãe dele, assim como o Daemon, assim como a Baeley a Rhaena, é o fato dele poder ter um dragão. Já que ele não tem o cabelo platinado que os outros têm, ele tem um dragão pelo menos. Né, isso tornava ele especial. Agora, se chegar um monte de gente e conseguir também ter dragão, ele vai perder tudo de especial que ele tem. E ele fica com medo até de deixar de ser o herdeiro da Rhaenyra. Né, ela tranquiliza ele falando que isso não vai acontecer, mas pra ele é demais. E aí chega o ponto dele falar, desiste dessa ideia, que é uma ideia que ela também não gosta, ela também tá desconfortável com isso. Só que ela tá pensando no reino, ela tá pensando no que o pai dela falou pra ela, no propósito, na canção de Gelo e Fogo e tudo mais. E ele, nesse caso, nesse ponto, está pensando só nele. Não tá sendo egoísta, ele é um garoto. Ele é muito novo, ele tá lidando com isso. Essa dúvida de ser um Targaryen legítimo dele, né, sempre esteve lá. Só que ele conseguiu esconder isso um pouco. Só que agora que ele vê essa situação toda, isso volta à tona. Então é normal ele ter essa reação de primeiro momento, mas na cena do episódio da semana que vem, já aparecia ele ali junto com o conselho dela, junto com os outros montadores que conseguiram agora reivindicar dragões, então parece que vai ficar tudo certo, né? Afinal de contas, a mãe dele vencendo, tá tudo certo pra ele, ele ama ela, ele já reforçou esse juramento a ela no episódio da semana passada, e ele é o herdeiro dela. Ela no trono, ele fica mais perto também de chegar ao trono. E ele é um Targaryen, inclusive a Rhaenyra deixou ovos de dragão para os filhos dela chocarem, justamente para mostrar que, sendo ou não filhos do Laenor, eles são Targaryen, e é isso que importa. E aí nós chegamos no ponto alto do episódio, a hora das sementes de dragão. Então a Rhaenyra, a Mysaria passou a palavra lá para Porto Real, a Elinda Messey espalhou, e as sementes de dragão, os bastardos Targaryen, agora vão para a Pedra do Dragão tentar a sorte. Aqui nós temos duas coisas bem legais em relação à origem, tanto do Hugh Hammer quanto do Ulf, o branco. Primeiro, o Ulf, ele fala que ele não tem certeza das coisas que ele contava, né? De que ele era um irmão bastardo do Daemon e do Viserys, filho do Baelon e tudo mais. Isso é interessante, porque mostra que assim, ele sabe que ele provavelmente tem sangue Targaryen, mas ele não sabe de onde veio. E realmente não fazia muito sentido o Baelon ter traído a mãe do Viserys e do Daemon, porque eles se amavam muito. Em relação ao Hugh Hammer, nós temos a revelação de que ele é uma semente de dragão, mas por parte de mãe. A mãe dele é uma Targaryen. Aí você fala, pô, como que a mãe dele tem um bastardo Targaryen? A mãe dele é simplesmente a Saera Targaryen, que é uma das filhas do Jaehaerys. E assim, o rei Jaehaerys e a princesa Lysane, que é o rei velhinho lá que a gente vê no primeiro episódio da primeira temporada de House of the Dragon, ele teve um reinado fantástico, ele consertou muitos problemas diplomáticos que os Targaryen estavam tendo por conta do reinado do Maegor. Mas o grande problema dele foi com as filhas. As filhas davam dor de cabeça demais e a Saera era uma delas, né? Inclusive a gente viu o Hugh falando onde é que ela foi parar, numa casa de prazeres. Então assim, eu queria ver uma série da época do Jaehaerys, do reinado do Jaehaerys e da Lysane, só pra ver as filhas dele causando horrores, tá? O desastre que era internamente. Jaehaerys foi o melhor rei de forma externa, tanto que a Rhaenys até fala disso, né? Ele realmente, diplomaticamente, foi perfeito, resolveu todos os conflitos do reino e entregou para o Viserys um reino em paz. Ele teve o maior reinado e o mais pacífico de todos os reis dos 7 reinos. Mas dentro de casa, que era o problema, e aqui a gente escuta falar de uma das filhas dele, ele não dá nome, mas é a Saera Targaryen. Então não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal, porque a gente vai fazer um vídeo falando só da história dela ainda nesta semana por aqui. Bom, agora a gente já teve essa revelação da origem dos dois. O Hugh, ele deixa dele meio em xeque, não sabe realmente de onde ele veio. Ele inventou a história que ele era irmão bastardo do Viserys e do Daemon, mas a gente descobre depois no final do episódio que sim, ele tem sangue Targaryen, só não sabe de onde veio. E o Hugh também se candidata e vai para a Pedra do Dragão. A gente descobre que a filha dele morreu, né? Infelizmente ela não resistiu à doença e agora ele vai tentar propósitos maiores. E aqui a gente chega nessa situação. Primeiro que aqueles cuidadores de dragão que também vieram de Valíria e também sabem de todo o peso dos dragões, eles repugnam completamente as ações da Rhaenyra e eles abandonam Pedra do Dragão. Ele fala, ó, você já botou um ândalo para montar esse dragão e a gente já achou um absurdo, mas deu no que deu, foi uma mensagem, o dragão queimar ele.
E agora você quer botar esse povo aqui? Você tá louca? Você não respeita os dragões? E assim, a Rhaenyra respeita, isso tá doendo nela também, só que é um ato de desespero, ela não tem muito o que fazer. Né? É isso ou perder a guerra, e ela não quer perder a guerra. É isso ou morrer, ela não quer morrer, então ela tem que fazer isso. E realmente me doeu muito ver aquele povo todo chegando perto do Vermitor, uma divindade mesmo, né? Só que o dragão resolveu a situação ali do jeito dele. E aí a Rhaenyra chega pra falar com o povo, a guarda real dela não quer deixar ela se aproximar tanto, né? Porque pode ter alguém ali, porque simplesmente pode ter alguém ali que não gosta dela e tá ali só pra matá-la. Se tiver a mínima chance vai matá-la, sabendo que vai morrer depois, mas vai matar a rainha, né? E aí ela, pode deixar que eu vou, conversa com o povo todo mundo admirando muito ela, a forma com que ela lida com eles, e ela fala, ó, vocês vão lá, a parada é tensa, né, talvez vocês morram, mas é bem legal ver a quantidade de bastardo Targaryen que tem. A Misária fala, né, tô cansei de ver Targaryen bastardo lá, então tem muita gente, é só você chamar que eles vêm tentar. E o sangue Targaryen tá muito mais vivo nessas pessoas, eles têm traços valerianos, e esse sangue vem de uma ou duas gerações, né, o livro indica que se passar da avó já não adianta mais, é diluído demais e não ajuda com o dragão, e até aqui o que a gente tá vendo, as pessoas que a gente tá vendo conseguindo dragões ainda tem essa justificativa de sangue Targaryen, não é sangue valeriano, é sangue Targaryen, eu já falei sobre isso neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima também. E primeiro que eu achei sensacional a Rhaenyra chamando o Vermitor, ordenando que ele se aproxime e fazendo um carinho nele, mostrando, né, que esses dragões ainda também respeitam outras pessoas, além do seu próprio montador. Eu vi muita gente falando, por que a Rhaenyra ou o Daemon não pegam o Vermitor como um segundo dragão? Não existe isso de segundo dragão. O montador e o seu dragão, eles são unidos até a morte de um dos dois. Quando um dragão morre, o montador pode tentar outro dragão, o Viserys inclusive poderia fazer isso quando o Balerion morreu, mas ele não fez por respeito ao Balerion, a gente não sabe se conseguiria ou não. E um dragão pode aceitar o novo montador só quando seu montador antigo morre. A própria Daenerys, ela teve 3 dragões, ela era considerada a mãe deles, só que ela só montou o Drogon, ela nunca montou outro dragão. Tá? É sempre bom a gente pontuar isso aqui também. Ela chama o Vermitor, Fúria de Bronze, ela fala pra todos ali que ela ia chamar primeiro o segundo maior dragão de toda o Westeros nesse momento, tirando o Canibal não participa, a gente não fala dele, e talvez o mais feroz, talvez ele seja mais feroz do que a própria Vhagar, né? E aí as pessoas já... Mas é lindo, achei fantástico ver toda essa situação do Vermitor, ele se aproxima, quando a Rhaenyra tá ali, ele se aproxima, né? Ele chega, ela conversa com ele, ela faz o carinho e deixa ele a postos. E aí depois ela vaza, ela fala, agora é com vocês, quem vai decidir não sou eu, é o dragão, e pronto. Ele mata a maioria que tá ali, a galera cai dentro do fosso, desce a escada pra fugir, vai pra dentro do fosso também, os próprios guardas da Rhaenyra também acabam morrendo, alguns deles. E aí, em toda essa situação, o Hugh demonstra coragem perante o Vermitor, ele fala, eu estou aqui, pode vir, não sei o que, e o Vermitor rosna pra ele um teste parecido com o que a Vhagar fez com o Aemond, tá? Rosna, faz ali que vai soltar fogo pra ver qual é a reação do Hugh, e o Hugh se mantém firme e forte, e ele, mano, pra ele já tinha aceitado a morte naquele momento, então pra ele tanto faz. E aí, o Vermitor se curva, o Hammer olha pra Rhaenyra com uma cara de orgulho, a Rhaenyra também dá um sorriso, e pronto. Achei que o episódio acabaria por aí, mas nós temos o Ulfio Branco, ele saiu fugido do Vermitor, só que ele entrou pra dentro desse ninho de dragões aí. Então ele foi correndo sem ver nada, e ele acabou chegando na Asa Prata. A Asa Prata é mais tranquilinha, ela também é tipo a Syrax, sabe, uma it girlzinha assim, que não se envolve nessas picuinhas, também já foi dragão de rainha, ela era dragão da Lysane e tudo mais. Ela não se envolve, ela tava ali de boa, a Rhaenyra chamou o Vermitor foi, ela, vai lá, eu vou ficar aqui na minha. E quando o Ulf chegou lá, ela olhou pra ele e falou, você é engraçadinho, deu uma, você é Targaryen, tá bom, você é engraçadinho, vai, monta aí, beleza, deixou de boa, foi bem legal e é um dragão lindo, né? Então a Asa Prata, ela é maior que a Meleys, pra vocês terem uma noção de tamanho, mas ela é menor que o Vermitor e que a Vhagar, só que o tamanho dela é bem considerável. Se a Meleys já podia tancar a Vhagar, a Asa Prata também pode. A Meleys era mais forte, mais rápida, mas a Asa Prata também é um dragão considerável e fantástico, a gente viu aqui, lindo. E aí a gente passa de novo pro Conselho Verde, eles estão lá tendo uma reunião, o povo começa a berrar, começa a gritar, dragão, dragão, dragão. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? O Aemond sai correndo e pega a Vhagar no meio do mato. Por que no meio do mato? Porque ela não cabe no fosso dos dragões, então ela tem que ficar no meio da floresta. O Aemond pega ela, ele olha, puta, assim, não tem, a Porto Real não tem nem tempo de acionar os escorpiões, que são aquelas armas para atacar dragões, e é a Asa Prata mesmo com o Ulf, né? Ela vem em Porto Real, dança ali com ele um pouquinho e volta pra Pedra do Dragão. Pra quê? Isso foi sem querer? O Ulf pegou a Asa Prata e já foi e voltou? Não. Foi ordem da Rhaenyra, pra dar um aviso pros verdes,
Já tenho meus dragões aqui. Agora a treta vem até vocês. E o Aemond vai atrás da Asa Prata. Ele tá vendo Pedra do Dragão ali na frente. É uma ilha bem próxima de Porto Real. Achei bem legal, inclusive, a gente poder ver Pedra do Dragão assim de longe, pra ver como é uma ilha mesmo, né? Só que aí quando ele vai chegando, ele já vê um outro dragão lá longe. Ele sabe que é Pedra do Dragão ali, que tem mais dragões ali. Ele recua, né? Ele, Veigar, fuja. Ele não fala recuar, ele fala fuja, né? A Veigar vira. A Veigar não queria também, porque ela é de treta, né? Ela é maior ali, só que contra aqueles três ela ia de vala mais assim com facilidade. Ela dá a volta com o Aemond puto e eles voltam pra cidade. E aí nós temos provavelmente um dos... esse take é o take mais bonito que eu já vi em House of the Dragon, tá bom? A Rhaenyra com a Syrax do lado e mais 2 dragões. Um meio preto azulado ali, que é a Asa Prata, e um bronze, que é o Vermitor. O contraste de cores com esse dourado amarelado da Syrax foi muito lindo. E nós terminamos o episódio com esse take maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Vai lá pro Instagram, mandem as suas perguntas caso elas não tenham sido respondidas nesse vídeo, porque na terça-feira a gente grava o Falar Morgulhas, o episódio do nosso podcast, que vai ao ar às quintas-feiras no nosso canal, nos nossos canais de podcast, seja onde você preferir ouvir. Eles estão vindo até pro YouTube agora, tá bom? Eu tô colocando só em áudio, né? A gente não grava a tela nem nada, mas tô colocando também no YouTube. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.